Ateliê na TV. Esta professora que eu vou falar agora chegou cantando na TV Gazeta. Ela tá sorridente, tá alegre. Eu tô falando da Eunice Mansi. Bom dia, professora Eunice Mansi, que vai ensinar uma linda, maravilhosa necessaire. Estávamos com saudades da Eunice Mansi. Passou um probleminha de saúde, mas já está tudo bem. Eunice Mansi, bom dia. Estávamos com saudades de você. Bom dia, doutor. É muito bom estar aqui. Quero agradecer todo mundo que me deu muito carinho, me deu muito amor, que foram por vocês que eu consegui me levantar e estou aqui hoje de novo. Muito obrigada. Tem uma música que a produção já separou uma música para a Eunice entrar nesse clima e quem sabe trazer um pouquinho de alegria e sorriso para casa de vocês. Como é que é, Eunice? Se você pensar que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos, mas voltemos. Olha nós aqui outra vez. Olha aqui nós aqui outra vez, para alegria de todos que amam costura. Costura Criativo Patchwork está muito em alta, né, Eunice? Nesse momento de pandemia, né, quase pós-pandemia, a gente sentiu que muitas pessoas novas que não costuravam entraram nesse mercado. Isso é bacana porque gente nova também costurando, se sentindo bem em casa, né? E o patchwork ele traz muito prazer, né? Cada vez que um cantinho bate, a gente sente prazer. Então, quem tá triste, quem tá depressivo, vai pro patchwork porque é uma chuva de coisas boas, de bons sentimentos no processo de produção da sua peça. Isso é legal. E essa necessaire é fácil para quem tá começando agora, Eunice? Eu vou explicar bem devagar, eu acho que não tem dificuldade não. Esse bloco é um bloco para iniciante. Ótimo! E como nós estamos ao vivo, não esqueça de falar de onde estão acompanhando, que lugar do Brasil vocês estão assistindo. Quer deixar o seu beijo para a professora Eunice Mansi, para o Fábio. E vocês estão assistindo da onde? Nós estamos em São Paulo, aqui na Avenida Paulista. Vocês estão em São Paulo, estão no litoral, estão no interior ou em outro estado do nosso Brasil? Conta pra gente de onde está assistindo e bora para nossa aula, porque a Eunice Mansi está aqui, ó, para ensinar essa peça maravilhosa. Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar é cortar nossos tecidos. Eu fiz faixas de 5 centímetros e vocês sempre me pedem o tamanho exato ou o mínimo. Então, para essa necessaire, 5 centímetros por 30. Eu escolhi aqui 3 tecidos diferentes. Então, eu entrei com o Anne, que é a nova coleção da Caldeira. É uma faixa de 5, eu coloco 32, porque eu acho que o início e o final da peça, a gente sempre dá uma entortadinha. Então, eu deixo 1 centímetro para a gente descartar no início e no final. Então, 32 por 5 do tecido Anne, 32 por 5 do Mila, a mesma medida do craquelade, que já é um clássico da Caldeiras, eu uso muito, de novo o Mila e de novo o Anne. Então, vocês veem que com pedacinhos pequenos, a gente vai fazer uma peça bem bonita. Aí, como nós costuramos? Você pega a segunda peça e deita sobre a primeira e faz uma costura desse lado. Quando você faz essa costura, ele assenta com facilidade para cá, talvez você nem precise do ferro, você pode só vincar. Então você faz isso com todas as faixas. A primeira sobre essa, essa sobre essa costura e vai até o final. A seguinte e a seguinte, sempre nessa ordem. Quando você costura a última, você vai ter esse bloco já costurado. Então são as 5 faixas costuradas. São as 5 faixas, tá? Ele vai ficar dessa forma. Aqui, olha, o que eu digo para vocês que ele vira com facilidade é quando você coloca essa sobre essa e costura, quando você vira, ela assenta, você só faz um vinco aqui, nem precisaria passar. Por que eu corto um pouquinho maior também? Porque esse começo é muito difícil você fazer o começo exato. Então, com essa precisão, você disse. Eu gosto muito de trabalhar com uma sobra, que você refile, que você ajuste, para que você não tenha estresse. Porque uma das nossas necessidades no patchwork é sentir prazer, né? É relaxar, né? Não se estressar com ele, né? O patchwork é uma coisa que é feita, é uma arte que é feita para te fazer feliz, viu? Então, olha, você vai saber se a sua costura está boa ou está reta quando você coloca a régua sobre a costura, sobre o bloco, e aqui no bloco vermelho a gente consegue ver bem, colocando a linha da régua sobre a linha da costura, que sobrou 3,5 centímetros. Sobra 3,5 porque eu usei a folga de costura de 0,75. Se você estiver usando uma outra folga de costura, não está errada, mas a sua medida não vai conferir com a minha. Então, eu vou seguir daqui para frente, indicando como ajustar, tá bom? Então, a minha faixinha do meio, para você seguir a minha medida, é que deu 3,5 de altura. Aí, você vai cortar
Como ela já está costurada, você pode movimentar, não tem problema. Você não precisa virar a base, você pode virar o seu trabalho. E vai fatiar em pecinhas de 5. Então, você vai colocar a linha da régua na linha da costura e vai fatiando. De 5, você já fatiou menores, maiores? O ideal é 5 mesmo? O que você indica? Aqui eu quero quadrado, então como a minha faixa é 5, eu vou fatiar em 5. Tá. Eu posso fatiar retângulo, eu posso fatiar em outras medidas, mas aqui para o nosso trabalhinho aqui é 5. Então, olha, eu vou fatiando. Vou fazer isso, eu preciso de no mínimo 6 pecinhas, tá? Aqui eu tenho 3. E eu já tenho mais algumas aqui cortadas. Como nós vamos costurar? Nós vamos costurar o que eu chamo de encaixe em degrau. Então, você vai colocar nessa posição. Aí, o que acontece? Quando você costurou, todas as suas costuras aqui atrás ficaram deitadas para o mesmo lado. Quando você posiciona aqui e vai fazer os encaixes, você vai precisar virar algumas peças, porque eu preciso de uma costura para cima e uma costura para baixo. Olha, esse detalhe é imprescindível para quando você preparar a peça ter esse encaixe perfeito, né? Para fazer esse encaixe, eu preciso dessa costura, porque eu venho aqui, olha, a gente não usa o alfinete, então eu coloco, encosto uma costura na outra. Experimentem fazer isso em casa. Se vocês não fizerem, só na teoria não funciona. Quem está começando pode usar alfinete, Eunice? Pode. Pode, tá pode. bom. Porque às vezes sente dificuldade, né? É, mas essa técnica aqui, você não usa o alfinete, Dotan. Então, você deita a costura para um lado e deita para o outro. E você encosta uma costura na outra e você segura nela. Então, todas as outras costuras, olha, elas vão encaixar. Ficam precisas, né? Elas encaixam direitinho. E na máquina você sente que você coloca o seu dedinho quando a máquina puxa e você sente o encaixe. Então, não tem como errar. E a mesma coisa, você começa costurando a segunda sobre a primeira, a terceira sobre a segunda. Vai sempre bom dar uma nessa passadinha para abrir as costuras para o mesmo sentido? Se você quiser passar, você pode passar. É. Você não pode deixar sobra aqui. Tá. Se você vincou com a unha e não tem sobra, não tem problema. Existe até um vincador para quem não quer usar o ferro de passar. Para abrir ela, é verdade. Então não tem necessidade. Feito essa frente, que é a frente da necessaire, eu poderia já fazer uma almofada, poderia fazer um pano, um jogo americano, um caminho de mesa. Que sugestões você dá só para essa técnica, que já é uma aula, já é a primeira aula, né? Que é essa faixa aí. Olha, só esse bloco dá caminhos de mesa, é só aumentar o tamanho. Eu cortei faixas de 5. Se você for cortar faixas de 11,5, por exemplo, que costurando você vai ter 10 na frente, você consegue uma medida bacana para fazer caminho de mesa. Se você cortar com 15 para tapete, para colcha, se você cortar até menorzinho para barrado de pano de prato. Fica lindo, né? Para frente de roupa, eu acho muito chique a roupa que tem esse detalhe. Super fácil essa sugestão sua, só tirando ali, cortou, pronto. Esse é um bloco para iniciante. Quem nunca fez, experimente fazer. Professora Eunice Mansi está te mandando um beijo para lá de especial, falou que está assistindo com a mãe dela. Falou, doutor, manda meu beijo especial para Eunice Mansi. A Márcia Guiducci falou que estava com muita saudade. Eunice, alfineta aí, ó. A Giovana Tauil também falou que você foi um anjo na vida dela. Tá te mandando um beijo muito especial. Muita gente chegando aqui, mandando beijos aqui para a própria professora Eunice Mansi. Não esqueçam de falar de onde estão assistindo, como é o caso da Lu, professora maravilhosa. Eu sou de Mogi das Cruzes, cidade aqui da nossa professora Eunice Mansi. E a Odete falou assim, doutor, que delícia ver a Eunice Mansi de volta. Seja bem-vinda, sentimos a sua falta, diz a Cecília também. Muitas mensagens, né? A Eunice teve um probleminha de saúde, mas graças a Deus e a muitas orações já está tudo bem, né, Eunice? Aos poucos voltando, não só ao nosso programa, como também para o dia a dia de vocês nas aulas também, Para quem fica curioso, eu tive uma pneumonia que se complicou. É só isso, foi só isso. Uma pneumonia que não foi tratada e quando a gente percebeu, já estava bem adiantada. E graças a Deus eu estou aqui e agradeço muito, de verdade, as orações. Porque teve momentos que eu estava desistindo, gente. Aí eu abri o celular, via lá tantas mensagens, falava, não dá para desistir. Então vamos continuar. E a gente está aqui, graças a Deus. Muito bom. Vamos lá. Depois que nós costuramos todo o nosso bloco, o que nós vamos ter? Nós vamos ter pontas assim, olha. Você vai ter um bloco de 6 peças que vão formar a nossa necessaire e você vai ter, ela não é reta nas laterais, ela está inclinada. Então, qual é o segredo para você conseguir um aproveitamento aqui para não perder? Você escolhe qualquer uma que já esteja costurada dos dois lados.
Então eu posso sugerir para vocês entre a segunda e a terceira peça. E eu vou colocar minha régua alinhando aqui, olha, nos encontros de costura. E eu corto. Quando eu corto, eu deixei reto um lado e vou deixar reto o outro também, olha. Tá? Isso só dá certo quando você tem peças pares. Então eu tenho 6 peças, eu cortei 6 pedacinhos desse, encaixei 6, 8, 10. Se você colocar número ímpar, você já tem uma dificuldade para fazer esse encaixe, tá bom? Perfeito. Aí depois você costura normalmente e você vai obter isso aqui, uma faixa igualzinha a essa aqui. Agora nós temos que refilar essa lateral. Nessa medida, nós cortamos 30 centímetros da primeira faixinha e nós vamos obter aqui 30 centímetros de barrado. Isso é muito interessante no patchwork. Você tem 5 tecidos e quando você termina de montar na diagonal, a linha, as bordas, você volta a ter 30 centímetros. Então é uma conta bem fácil de fazer para você poder calcular o tamanho da sua faixa. Agora eu vou alinhar pelo encontro aqui desses cantinhos e vou dar uma limpada nessa, fazer um trim, como dizem as americanas. A gente vai tirar essa ponta. Meu barrado deu 11 por 30. Daí já dá para imaginar um pano de prato, né? Que você falou que podia ser Pano essa de prato. faixa, né? Fica muito legal, doutor. Batimão, o que vocês quiserem. Barrado de colcha, a própria colcha em cima, cantos de toalha, inúmeras coisas. Agora você vem para uma manta que tem 30 por 24. E aqui eu deixei 6 centímetros. Vou deixar 6 centímetros e vou aplicar a minha faixinha aqui. Faço costuras, eu fiz só em volta dos quadradinhos, para prender essa peça. Aqui embaixo, você aplica uma faixinha de 6,5. Então, 6,5 por 30, eu vou costurar e virar. E aqui em cima, 9 por 30. E você vira. Se sobrar um pouquinho ou faltar, porque eu tô deixando um pouquinho mais, porque se a folga de costura que você tiver em casa for um pouquinho maior ou não for exata, você precisa dessa folguinha. Então, você refila. Depois que você costurar, essa parte de 6,5 é a parte da base da nossa necessaire, do fundo da necessaire, onde vai a caixinha de leite. Você vai ter uma faixinha aqui, 30 por 24. Então, nós vamos arredondar. Eu não arredondei aqui embaixo, porque como eu vou fazer caixa de leite, eu achei que a necessaire ia ficar meio disforme. E por causa do nosso patchwork, eu preservei. Dá 16 centímetros de altura, se você seguir a minha medida. Aí nós vamos arredondar. Para arredondar, eu fui lá na cozinha, peguei um disco de suplá, que eu uso como suplá. Pode ser um prato, alguma coisa arredondada. Desde que ele alcance daqui até aqui. Então, você vai posicionar a sua costura daqui do barrado até o barrado. E você pode vir com o cortador mesmo e faz esse corte. Você vai obter essa peça aqui. Então, ó, tá aqui as costuras que nós fizemos. As costuras, dá pra ver, né? Que a gente fez pra prender os quadradinhos. E as 2 pecinhas. E aqui embaixo, perfeito, eu marquei uma caixa de leite de 3 centímetros. Essa caixa de leite, pra mim, é só uma referência. Porque depois que eu costuro, ela pode dar diferença porque entra o zíper. Se você estiver usando calcador de zíper, pode ser que não dê diferença. Mas se estiver usando só aquele calcador largo e jogando a agulha para uma lateral, pode ser que dê diferença na caixa de leite. Então, depois de finalizada a peça, no momento da caixa de leite, isso aqui é só uma referência. A gente vai medir de novo e vai ajustar o corte, tá bom? Fez isso, você vai medir exatamente o que você tem na frente, as costas da nossa peça. Olha que tecido maravilhoso esse Lindo. floral, né? Olha que graça que ficou. Linda, essa coleção tá de arrasar. Falando na coleção, enquanto você vai ajeitando aí, vou mostrar a coleção, já que é novidade, a Tecidos Caldeira trazendo para vocês mais tecidos, como a gente ama o tecidinho, e nada melhor do que poder mostrar para vocês esse lançamento que a Tecidos Caldeira traz para todo o Brasil. Como é legal a gente mostrar tecidos para você poder criar peças maravilhosas. Vocês estão vendo aí a nova coleção Tecidos Caldeira que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. É muito importante a gente falar, né, que as coleções do Tecidos Caldeira estão nas lojas de todo o Brasil e também informações no site, né? tecidoscaldeira.com.br. Está aí, ó, o legal, né, que vocês têm aí várias opções de composê. E o composê traz para vocês esta incrível, maravilhosa variedade para poder explorar todo o seu talento.
A Tecidos Caldeira também vende em quantidades, né? É bom a gente falar que tem um pedido mínimo por cor, por tecido, por estampa. Então acesse o site para conhecer um pouco mais desse tecido 100% tricoline. E a qualidade é Tecidos Caldeira, mas do teu encontro aonde? Você encontra tanto na loja Almirante Barroso 587 no Brás, lembrando que existe aí um pedido mínimo por estampa, por tecido, mas você também poderá adquirir direto da loja, tem esse pedido mínimo, nas lojas de todo o Brasil e no site. Então você que está acompanhando o nosso programa, aproveite para conhecer um pouco mais desses tecidos. A gente fica olhando o tecido e fala, eu quero esse tecido, doutor. É lindo demais. Tecidoscaldeira.com.br, parabenizar Tecidos Caldeira, trazendo para vocês materiais que fazem toda a diferença para você que ama artesanato. Seja ele costura criativa, patchwork, a gente consegue explorar tanto, né? Vendo esses lindos tecidos. Olha, tá vendo? Tem valor mínimo por estampa, por tecido. A gente tá vendo informações do site. Tem de fruta, tem a coleção aí para você poder usar para os bebês também. Tem muito legal o site. Vocês vão se apaixonar. E aí eu fiz a frente, eu fiz o verso, né? Exatamente iguais, você reserva. É de outono já, é coleção de outono, tá? É lançamento. Flores de outono, esse é o lançamento, tá? O nome é Flores de Outono. Se eu não falei, desculpa, o nome é Flores de Outono com muitas opções. E o tecido que eu estou usando aqui é o Anne e o Mila. Dá uma olhadinha lá, é o Anne, o Mila e a linha Craquelade, que já é um clássico da caldeira. Já é utilizado. Né? Eu uso bastante essa linha. Nossa necessaire, ela tem aqui dentro, que eu acho que é o que mais vai interessar para vocês, o pessoal da costura criativa, são esses bolsinhos, olha. Aqui eu tenho porta-lixa, tenho 2 porta-lixas e tenho os bolsinhos com volume. Porque a minha sugestão aqui para vocês ou vocês usam para kit manicure, então aqui dá para colocar esmalte, dá para colocar acetona, dá para colocar algodão. Para algodão eu até fiz um saquinho à parte. Olha que graça. Para colocar o algodão, para ficar limpinho, né? E você pode colocar lixa aqui. Se você não quer usar para manicure, você pode usar para costura. Dá para colocar linhas, dá para você colocar aqui agulhas, então fica bem versátil. E do lado de cá nós temos o bolsinho para colocar o alicate, que eu vou fazer esse aqui, vocês vão se surpreender como é fácil fazer isso, tá bom? E aqui temos os elásticos que você pode encaixar os itens que você quiser. Então vamos para o bolso. Primeiro, o nosso bolso com volume. Eu escolhi o tecido que combine, eu gostei de um claro e normalmente as pessoas usam claro na parte de dentro das peças porque acham que você enxerga melhor o que tem dentro das bolsas. Isso é uma dica também para quem faz bolsa. Às vezes você faz a peça e não vende e é justamente pelo forro. Muita gente gosta de tecido claro no forro. Clarinho, né? Porque as coisas se perdem dentro da bolsa se você tiver um tecido escuro. Aí o nosso bolso, eu peguei 35, porque a minha largura deu 30, por 24. Dobrei, fiz uma costura numa lateral, vou desvirar essa aqui mesmo, e daí você vai ter um tubo. Esse tubo você vai encontrar a metade dele, encontra a metade da sua peça e faz uma costura para unir aqui. Já fazendo a primeira divisória. Primeira divisória. Faz nas 2 laterais. E depois o que sobra aqui você distribui como você quiser. Se você quiser o porta-lixa, faz com largura de 1,5 centímetro. Tá? Então você faz uma costura, outra de 1,5. E a mesma coisa do lado de cá. E passa a costura embaixo, fechando o seu bolso. Você não deve deixar volume aqui na lateral, porque se você deixar vai ser difícil para você costurar depois a bolsa, tá? Aplicar o zíper e fechar. Agora, o nosso bolsinho da tesourinha ou do alicatinho. Eu tenho aqui 2 retângulos de 16 por 24, que é a altura da nossa peça. 16 porque aqui no meio vai uma folga de costura. E eu peguei simplesmente um quadrado, olha que bolso fácil, um quadrado de 20 centímetros. Dobra na diagonal, dobra na diagonal. Verifica onde está a abertura, encontra a metade da altura, posiciona na metade da altura, cobre e costura aqui. Quando você costura, você está criando o seu bolso. Enquanto isso, já coloca o The Instagram da Eunice Manso. Estou preocupado com o tempo para todo mundo seguir ela. Vamos colocar o The Instagram. Todo mundo hoje indo prestigiar o trabalho da nossa maravilhosa professora Eunice Manso, que está colocando alfinete, tá? Eu não queria falar nada, tá? Mas ela está pondo alfinete, vocês viram, né?
Não, ó, ninguém viu, tá escondido. Tá aqui, ó. Coloquei os alfinetinhos só pra gente simular a costura. Olha, a nossa abertura tá aqui, certo? Agora eu faço isso aqui, olha. E pronto, tenho o meu bolsinho. Fica exatamente como este aqui. Dá pra ver? Lógico que dá. Olha lá. Maravilhosa peça, Eunice. Que linda essa sugestão. Aí depois finalizar é como a gente sempre faz. Passa o zíper, né? Da abertura da caixa de leite até o final. Coloca o forro por cima, costura e desvira. Faz a caixinha, mede de novo se deu 3x3, porque com o zíper pode dar Tem diferença. que ter essa precisão da caixinha de leite, E né? daí você fecha a caixinha de leite e eu finalizei com viés, que eu não costumo muito finalizar com viés, mas aqui achei que seria bem mais fácil. Eunice _Mance, eu queria que colocasse de novo o Instagram dela. Quem puder ir lá e deixar um beijo para Eunice Mance, deixar um obrigado pelo ensinamento, uma palavra de incentivo é sempre muito legal. A Eunice Mance passou um momento bem delicado e quanto mais a gente puder inspirar quem nos inspirou muito, ajuda bastante. Como ela já inspirou muitas de vocês e a mim também, nada melhor do que essa troca, a gente ir lá e deixar um beijo, deixar um obrigado e fazer com que os professores se sintam bem, ainda mais nesse momento aí tão delicado que a Eunice passou. Ateliê na TV.